1 João, capítulo 3, de 11 a 18. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre a igreja relacional. Nós estamos falando sobre esse tema, já iniciamos o ano falando sobre isso, e esse texto vai nos apontar para a igreja relacional. 1 João 3, de 11 a 18. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Oremos. Vou pedir ao pastor Cristiano que faça essa oração. Assim, nos abençoe e preserva a nossa voz também um pouco. Deus, em nome de Jesus, toda glória, toda honra e todo poder sejam dados somente ao Senhor. Nesse momento, nós lhe pedimos sobre a vida do seu servo, do pastor Erisvaldo, mensageiro do Senhor, instrumento do Senhor a ministrar a igreja nessa noite. O Senhor conhece na normalidade as suas limitações, da sua natureza, das suas emoções, dos seus sentimentos, mas também o Senhor conhece as dificuldades que ele se encontra agora, as necessidades físicas, que com certeza podem atrapalhar em muito a instrumentalidade dele nessa noite, por causa da rinite, sinusite. Mas eu sei que sempre quando ele chega diante da sua presença, o Senhor, pela sua graça, o reveste e o abençoa e apazigua as suas limitações. Mas nesse momento em especial, essa limitação física, nós lhe pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor traga cura sobre a vida do teu servo. Restaure, Deus, em nome de Jesus, seu corpo, sua mente, seu físico, e dê totais condições de saúde para que ele possa usar a voz que o Senhor tem preparado através da sua instrumentalidade nessa noite. Que o Senhor livra-o de todo mal, que o Senhor o abençoe pelo poder do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém, Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então,
O tema é igreja relacional. Um dos grandes, até redundância dizer isso, gigantes da história da igreja foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona viveu no século IV, ou quarto e quinto, depois de Cristo. Ou seja, ali bem recente, depois da morte e crucificação de Cristo. Agostinho escreveu uma obra, amados, chamada Confissões. E nesta obra ele reflete sobre alguns eventos da sua vida através de uma nova perspectiva, a perspectiva do amor de Deus que ele havia alcançado. E refletindo sobre esse tema do amor central no texto que nós acabamos de ler, pensamos então em compartilhar uma parte dos escritos desse homem com os irmãos, o que ele fala a respeito do amor, que eu achei surpreendente. Está escrito no seu livro: Ó Senhor, eu amo-te, não tenho dúvidas, estou certo que eu te amo. Atingistes o meu coração com a tua palavra e eu amei-te. Amando-me primeiro, infundistes em mim o desejo e a possibilidade de amar, e precisamente de amar como me amaste. Mas o que é que amo? Amando-te. Não uma beleza corpórea, não uma formosura transitória, com esplendor como da luz, que é do agrado destes olhos, não dóceis melodias de cânticos de todos os gêneros, nem um suave perfume de flores, de ungüentos, de aromas, ou do maná e do mel, e nem sequer os membros jubilosos de um abraço carnal. Não são essas coisas que amo quando amo o meu Deus. E todavia, por assim dizer, é uma luz, uma voz, um perfume, um alimento e um abraço que eu amo quando eu amo o meu Deus. Luz, voz, perfume, alimento, abraço do homem interior que está em mim, onde na minha alma resplandece uma luz que não está contida num lugar, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde sinto um perfume que o vento não dissipa, onde saboreio um gosto que a voracidade não diminui, onde sou apertado por um abraço que a saciedade jamais dissolve. É amando ao próximo que eu cumpro o meu propósito de amar. É na criatura que eu amo o Criador. E é tudo isso que eu amo quando eu amo o meu Senhor. Fantástica essa declaração do amor de Agostinho pelo seu Deus, pelo nosso Deus. Eu fiquei impressionado com essa capacidade de declarar o amor de forma tão profunda, mas expressa de forma tão simples, por meio do relacionamento com as pessoas. Esta epístola, irmãos, do apóstolo João, que nós acabamos de ler esse texto do capítulo 3, ela foi escrita para uma comunidade que vivia em meio a um mundo hostil à fé cristã. Uma igreja que já enfrentava, inclusive, versões deturpadas do cristianismo. Um dos maiores desafios desta igreja era combater os falsos ensinamentos de um movimento chamado gnosticismo, que alegava ser a fé cristã uma experiência individual e esotérica.
O gnosticismo era um sistema filosófico que pregava principalmente a impureza da matéria e a supremacia do conhecimento. Eles entravam em conflito constante com a igreja, com a religião cristã, porque acreditavam que a matéria era má e que o corpo fosse a prisão espiritual ou racional, onde a parte espiritual ou racional do homem estivesse encarcerada, aprisionada. E segundo os gnósticos, só o conhecimento, que a gnose, no grego, poderia trazer libertação. E para eles a salvação era adquirida pela iluminação desse conhecimento filosófico, essencialmente filosófico, que alcançava-se. E que só os iniciados ou os verdadeiramente espirituais, segundo eles, poderiam alcançar. E por incrível que pareça, essa influência maléfica, maligna, estava infiltrando no meio da igreja, na vida daqueles primeiros discípulos de Jesus, no primeiro século, já no primeiro século da existência da igreja, fazendo com que os crentes, fazendo com que os irmãos começassem a desenvolver um estilo de vida influenciado por essa corrente filosófica, um estilo de vida extremamente individualista, um estilo de vida extremamente egocêntrico, cada um caminhando de acordo com a sua própria vontade, cada um caminhando segundo os seus próprios, ou buscando os seus próprios interesses. É nesse contexto que o apóstolo João escreve esta carta. Escreve, sem dúvida alguma, respondendo a essa heresia e a sua influência sobre a vida da igreja, usando aqui conceitos tirados da linguagem e da mentalidade da época que João faz isso. Capazes, portanto, de fazer oposição de forma eficaz ao falso ensinamento. Mas o apóstolo João faz isso nessa carta, amados, de modo a conservar intacto o genuíno conteúdo cristão da sua mensagem. Ele aborda questões práticas da vida, do relacionamento daqueles irmãos, sem diminuir o conteúdo da mensagem cristã. Desse modo, se percebe aqui um paralelismo da mensagem de João entre luz e trevas, que era próprio do dualismo ético daquela época. E a gente vai perceber isso nos versos 13 até o verso 15. A maneira como João se manifesta aqui em oposição a esse ensinamento. E ele diz que na oposição, que esse ensinamento sobre o amor cristão, sobre o amor que devemos ter uns com os outros, vinha exatamente em oposição ao ódio despertado no mundo, que ele tanto vem combater. Ele diz: o amor de Deus na igreja, manifestado na vida dos irmãos, deve existir em oposição ao ódio cada vez mais acentuado que acontece nas relações sociais, na sociedade de um modo geral. Toda vez que nós olhamos as reportagens, toda vez que nós olhamos as coisas acontecendo ao nosso redor, e ficamos assim pensando: já é o fim do tempo, já é o fim do mundo, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Ao invés de ficarmos absurdados dessa realidade, pelo contrário, devemos responder a essa atitude de ódio, de violência, de malignidade que há nesse mundo,
Responder cada vez mais alto com as nossas atitudes de amor, nos relacionamentos, primeiro entre nós mesmos, entre nossa família da fé, e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. É a resposta que nós, como igreja, como povo de Deus, devemos dar ao mundo perdido, decaído, corrupto e corrompido. É o amor de Deus, tão descrito aqui, tanto por João na sua epístola e descrito por Agostinho na sua inspiração poética aqui, ao declarar a sua experiência de amor com o Senhor. João, então, escrevendo para um grupo de cristãos, que ele tinha, pelo decorrer da carta, a gente percebe que o apóstolo João tinha bastante intimidade com esse grupo de irmãos, provavelmente um grupo de irmãos situado na região de Éfeso. Então ele, em outras palavras, um resumo daquilo que ele está dizendo aqui. João olha para aqueles irmãos, escreve aqueles irmãos e diz: irmãos, se vocês de fato dizem que são cristãos, se vocês de fato são cristãos, se vocês de fato amam a Deus, eu quero dizer a vocês que o cristianismo é, em essência, uma religião relacional. Não tem como. Aliás, João vai de modo incisivo dizer: se você diz que tem uma relação com Deus e não tem com seus irmãos, você é mentiroso. João é enfático em dizer essa verdade de forma tão profunda. E ele diz: se o mundo odeia, os cristãos são chamados a uma atitude totalmente oposta a esse ódio estampado na realidade humana, na realidade social. E é isso que ele vai desenvolver. Começa dizendo: eu estou falando de amor, mas nesse amor de Caim, isso aí não é amor. Desde o princípio a mensagem que foi dada foi essa: que amemos uns aos outros, não segundo Caim. Porque o que essa sociedade que nós vivemos hoje, amados, seguem é exatamente o exemplo de Caim, da violência, da crueldade, do ódio. E João chama a atenção dos seus leitores e usa Caim como referência, dizendo: Caim era do maligno e matou exatamente porque as suas obras eram más. Matou Abel porque Abel tinha obras justas. João diz: aqui é a referência, aqui é a base. Isso aqui, Caim é o exemplo de vida ou modelo de vida, assim como esses que estão ensinando vocês a viver, porque Caim partiu de um princípio egocêntrico, individualista. Está dizendo: este é um exemplo de vida que não é o que nós esperamos de igreja, de povo de Deus. E então, João vai descrever isso dos versos 16 a 18. Essa é a atitude requerida dos verdadeiros cristãos, enquanto os enganadores recusam ter a postura de amor e preocupação com o irmão. A igreja deve manifestar esse amor e preocupação com o irmão. O auxílio aos irmãos estava sendo negligenciado, influenciado por essa filosofia gnóstica. O amor aos irmãos, o auxílio aos irmãos estava sendo negligenciado, mesmo quando podia fazer, mesmo quando poderiam demonstrar.
Os cristãos, então, e isso inclui você e eu, não só os cristãos daquela época, mas inclui você e eu, somos chamados a viver sob um outro modelo, sob um outro paradigma, o amor, sob o paradigma do amor. Não foi à toa, irmãos, não foi por acaso, porque no reino de Deus não acontece por acaso, foi proposital, que Jesus instituiu como sinal, isto é, uma ordenança da sua constante comunhão com seus discípulos, uma refeição em torno da mesa, da qual todos poderiam participar, a ceia do Senhor. O cristianismo, então, amados, é uma religião relacional. E isso deve ser feito de maneira intencional. Eu preciso me relacionar com as pessoas, com meus irmãos, com meus familiares, com meus amigos, de propósito, de bem-querer, de boa intenção, e não com segundas intenções. Esse é o nosso chamado. A tradição reformada, amados, entendeu isso muito bem. A tradição reformada entendeu essa realidade muito bem, como podemos ver expresso na Confissão de Fé Batista de 1689. A Confissão de Fé Batista de 1689 define a comunhão na seguinte forma, dizendo: todos os santos estão unidos a Jesus Cristo, o cabeça, pelo Espírito e pela fé, e têm comunhão com Ele em suas graças, sofrimento, morte, ressurreição e glória. Muito embora isso não nos torne uma só pessoa com Ele, estamos unidos uns aos outros no amor. Eles têm comunhão nos dons e nas graças de cada um, e têm a obrigação de cumprir os deveres públicos ou particulares, que de uma maneira ordeira conduz ao bem-estar comum, tanto em questões espirituais quanto materiais. Os santos, que somos nós, os cristãos, ao fazer a profissão de fé, diz a confissão de fé, ao fazer a profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais que tenda a sua mútua edificação. Também tem um compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as habilidades e as necessidades de cada um. Esta comunhão, segundo a norma do Evangelho, deve especialmente ser exercida no âmbito familiar e nas igrejas, mas conforme Deus ofereça oportunidade para isso, estendida a todos da família da fé e a todos que estiverem em todo lugar e que invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito da propriedade e da posse dos bens. Você não é proibido nem pecado ter os seus bens, desde que você pense em compartilhá-los, em socorrer os irmãos nas suas necessidades. Então, tanto o que João diz, quanto a afirmação da nossa declaração de fé de 1689, está dizendo que cristianismo é religião relacional, que se expressa em dois níveis. Primeiro, um nível vertical de Deus para com o ser humano. Por intermédio da pessoa de Jesus, Deus se relaciona conosco. E depois de um ser humano para com o outro também, mas também por intermédio de Cristo Jesus. Porque é em Cristo que nós entendemos o que é verdadeiramente a experiência de comunhão com Deus e comunhão com o próximo. É em Cristo que nós encontramos a maior expressão e manifestação do amor, do verdadeiro amor. Por isso, Cristo deve ser o centro de todo relacionamento
intencional e saudável na igreja. Olhando para o texto, os versos de 11 a 13, João questiona o tipo de modelo ou de paradigma do mundo. João identifica aqui, inclusive, nas origens da própria humanidade, ao apontar para a questão de Caim, dizendo: é lá que nasceu, desde o princípio foi assim. Embora a ordem inicial, a ordem primária, era de que amássemos uns aos outros, mas os homens preferiram andar por um caminho de individualismo. E João está dizendo que no seu tempo, na sua época, era assim também. Seguindo aquele mau exemplo do passado. Um modelo para não ser seguido. Centrado na competição, na disputa e na inveja. E o caso de Caim, irmãos, ele é emblemático para nós. Porque ele reflete ou aponta para as disputas que ocorrem no interior e no exterior de cada homem, de todos os tempos e de todas as épocas. A vida que se norteia a partir desse modelo, a vida que se norteia a partir desse paradigma de mundo, ou desse mundo, que João descreve aqui, Caim como modelo. Paulo também falou, ao falar sobre as obras da carne, em Gálatas 5, 19 a 21, ele diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Não é exatamente isso que acontece em nossos dias? João e Paulo estão falando de uma realidade muito anterior a eles, inclusive. Mas que, no entanto, está presente em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os homens. Homens que olham somente para dentro de si. Homens que olham somente para os seus interesses e tentam reproduzir esse mesmo padrão de relacionamento de tempos imemoriais, melhor dizendo, desde os tempos de Caim, que é o exemplo aqui citado por João, de vidas em si mesmadas, vidas egocêntricas, de práticas individualistas. João está dizendo: isso não é evangelho, isso não é doutrina, isso não é prática, não é nem teoria nem prática de um verdadeiro evangelho. Principalmente tendo Cristo como padrão. Os homens têm duas alternativas: ou seguir o padrão, o modelo de Caim, ou seguir o padrão e o modelo de Cristo. João está dizendo: olha, é a Cristo que nós seguimos. É para Cristo que nós direcionamos o nosso olhar. Como é que conhecendo a Cristo, podemos desejar ou manifestar uma vivência totalmente individualista e egocêntrica? Irmãos, a sociedade, infelizmente, tem prezado tanto por esses padrões individualistas, que não é difícil encontrar, até mesmo nas nossas casas, um individualismo tão exacerbado que nos leva a acreditar que é possível ter uma vida. A gente começa a pensar que é possível ter uma vida totalmente desconectada das outras pessoas.
Num passado já distante, as famílias se reuniam em torno da figura do patriarca da família. E ao redor da mesa, ao redor das fogueiras, ouvindo e aprendendo as lições através das histórias. Mais tarde vieram os meios de comunicação, como rádio, televisão, depois internet e, por fim, as redes sociais. Infiltraram, se tornando o centro das reuniões familiares, ou pior, o centro das desuniões familiares. Esta é uma cruel e terrível realidade. E a gente, sem perceber, quando eu estava meditando nisso, sem perceber, a gente caminha e entra por esse lado. E achamos que estamos seguindo o Evangelho, estamos seguindo o caminho do gnosticismo, de uma vida de individualismo, manifestado nas nossas próprias relações familiares. Hoje, antigamente, estou dizendo que não devemos ter o conforto, né, irmãos? Cada um tem o seu próprio quarto, é uma maravilha. Mas antigamente as famílias tinham um quarto só, e tinham os famosos beliches, treliches, né? E ficava lá todo mundo amontoado, aquele cheiro maravilhoso, né? Todo mundo junto, é uma comunhão total. Agora cada um quer ter seu próprio quarto, os jovens adolescentes querem ter a chave, o poder da chave do quarto, quer ter sua própria televisão no quarto, o seu próprio computador, e hoje cada um tem o seu próprio celular, e enfim, faz com que as famílias, mesmo estando na mesma casa, reunindo-se tão pouco. Mesmo vivendo na igreja, temos tão poucos contatos pessoais. Nos limitamos apenas aos encontros dominicais, na maioria das vezes. Alguém outro dia, que quando surgiu as redes sociais, nós ficamos encantados com ela, não é verdade? É difícil alguém não ter ficado encantado com as redes sociais. A capacidade que ela nos deu de descobrir pessoas que há muito tempo não víamos, descobrir gente distante, fazer amizades virtuais com quem a gente nunca viu nem se relacionou. Mas um dia alguém fez uma definição sobre rede social, e é verdade. Diz que a rede social, ela aproxima pessoas distantes e distancia as pessoas que estão perto. Você vai para uma pizzaria, você vai para um almoço, um jantar, um casamento, todo mundo à mesa e cada um, né? Tem alguns lugares aí que eu já vi usando isso aí, essa moda devia pegar, né? Quando a gente chegasse para um culto, quando a gente chegasse para um jantar, um churrasco, uma confraternização, tivesse uma cestinha lá, uma caixa, e todo mundo depositasse seus celulares lá, para que aquele momento fosse único, e a gente pudesse ter de fato comunhão uns com os outros. São bons exemplos a serem seguidos, e são coisas tão simples e tão práticas, que deveríamos levar em consideração. Então, irmãos, até na igreja, esse estilo de vida materialista, individualista, acaba se infiltrando. A vida cristã, na maioria das vezes, tem sido reduzida a esse encontro dominical. O que é péssimo para nós. O que é péssimo para nós fazer com que a vida cristã se resuma só nesse encontro dominical. Isso quer dizer que nós vamos nos encontrar, vamos nos ver apenas a cada 7 dias, ou 8, dependendo da contagem que você fizer. Isso quer dizer que quando você falta um culto, amado, você fica 15 dias ou mais sem se relacionar com seu irmão.
Como é que você pode expressar o amor de Cristo na vida desse irmão se você está há tantos dias longe, afastado da comunhão com esse mesmo irmão? É lógico que há uma série de fatores no dia que nesse mundo nós vivemos. Ao trabalho, às vezes a pessoa está trabalhando, a doença, ou sua, ou de algum familiar seu, que te impede. Mas quando não há nenhum impedimento externo, eu preciso voltar correndo para os braços da minha comunidade. Eu preciso voltar correndo para os braços da minha igreja e manter a minha comunhão em dia com meus irmãos. Por isso que não pode se resumir somente nesse encontro dominical. Você precisa olhar ao seu redor e ver, olha, o irmão fulano de tal não está aqui hoje. Eu estou sentindo falta dele ou dela. Eu preciso ir lá e sair da vontade para a prática. E efetivamente ir e abraçar esse irmão e essa irmã e orar com eles, manifestando esse amor de Cristo nas relações. Então, irmãos, muitas vezes contribuímos até com a causa do Evangelho, mas apenas visando satisfazer a nossa fome por religião, buscando só satisfazer nossos interesses pessoais, somente procurando reabastecer a nossa vida espiritual para dar sequência na semana que está começando. É muito complicado isso. Pensar em vir ao culto só para reabastecer as suas baterias espirituais para mais uma semana cansativa e afadigada. Preciso fazer desses encontros uma motivação para me encontrar mais vezes com os irmãos e me relacionar com eles. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o que Deus quer para os seus filhos. O que Deus propõe na sua palavra aqui, um relacionamento de amor. E a maior prova que você dá, que você ama uma pessoa, guarde isso no seu coração. Uma das maiores provas que você dá, que você de fato ama uma pessoa, é se você dedica tempo, seu tempo a essa pessoa. Seu tempo a essa pessoa. Quando você perdoa, quando você ora e quando você gasta tempo de qualidade com essa pessoa, é prova de que você de fato ama. Não estou dizendo na sua relação a marido e mulher, não. Relação a todas as nossas relações pessoais. As pessoas a quem amamos, nós queremos estar junto delas, nos relacionar com elas, viver, acompanhar o dia a dia dessas pessoas. Eu já tive uma surpresa tremenda uma vez com uma pessoa. Eu quis fazer gracinha. E aí falei com a pessoa, fulano, estou com muita saudade de você. Ele diz, mentira. Você sabe onde eu moro, tem meu telefone. Se tivesse com saudade mesmo, você teria vindo. Eu tive que pagar o carão. Às vezes nós falamos isso com as pessoas que estamos com saudade delas, mas nós não vamos visitá-las. Nós não ligamos para elas. Qual foi a última vez que você visitou alguém que você tinha saudade? É lógico que não vale aos mortos, né, irmãos? Porque não é nossa prática cultuar os mortos. Tem que se dizer isso. Estamos falando de pessoas vivas. Eu falei domingo passado, inclusive, né? Não adianta trazer flor depois de morto. A gente dá flores em vida. Não adianta trazer flores na morte. Não adianta visitar depois que já morreu. A gente visita em vida.
A gente vive a vida ao lado da pessoa. Um teólogo chamado Leonard Goppert, ele falando sobre isso diz: essa relação com Deus é anterior a todas as relações intra-humanas e mesmo assim está inseparavelmente ligadas a ela. E aí em cima dessa declaração dele, eu digo que a prova de que nós de fato estivemos solitários com Deus, a sós com Deus, solitários com Deus, é se eu sou solidário com meus irmãos, com o meu próximo. Que tipo de modelo, irmãos, de relacionamento nós temos vivido? Nos versos 14 e 15, João nos propõe um novo modelo. Nós falamos do modelo do mundo, mas João nos propõe um novo modelo nos versos 14 e 15 de 1 João 3. Ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vós bem sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. João demonstra que os padrões de nossa vida foram radicalmente transformados, irmãos. Isso que ele propõe àqueles discípulos, um novo paradigma, um novo modelo de relacionamento. O padrão, a vara de medir esse relacionamento, dizendo, é o amor. Mas que sentimento é esse de amor? O que é mesmo esse amor? Um dia um cara falou, eu não acredito em Deus porque eu nunca vi Deus, mas eu acredito no amor. Mas você já viu o amor? O amor é muito mais do que sentimentos. O amor é atitude. É na atitude que eu demonstro de fato se eu amo, se eu não amo. Por isso nós temos aquele texto clássico do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo está dizendo de relacionamento. É só por base dos relacionamentos que experimentamos isso aqui. Paulo não está nos dando aqui uma definição propositiva do que seja o amor. Paulo está apresentando as características do amor. É assim que o amor se manifesta. Paulo está dizendo, a evidência do amor está nessas relações que nós desenvolvemos com as pessoas. É assim que aquele que ama precisará carregar as marcas ou características do amor. O amor é, portanto, um sentimento e ações que transcendem a própria definição de sentimento que nós temos. O amor não pode se conter em fórmulas mortas e vazias. O amor, para ser amor de verdade, precisa se abrir para os relacionamentos. E relacionamento é essencialmente cuidado. Relacionamento é essencialmente o cuidado que nós temos uns com os outros. Irmãos, isso é tão claro que até mesmo um poeta popular expressou isso. O poeta diz: por ser exato, o amor não cabe em si.
Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. Eu fico pensando que nem mesmo o poeta sabia a grandeza e a profundidade dessa declaração. Mas isso declara que o amor não está reduzido em fórmulas mortas e vazias. O amor é esse sentimento e ações que não cabem em si, por isso deve transbordar, transcender, ultrapassar todos os limites e barreiras. E para isso eu preciso ser intencional. Se eu quero ultrapassar limites e barreiras, eu preciso ser intencional. Eu preciso entender que quando eu estou com um irmão, quando eu vou visitar um irmão, quando eu vou orar por um irmão, quando eu vou chorar com o irmão, quando eu vou sorrir com o irmão, quando eu vou caminhar com o irmão, quando eu vou comer um churrasco com o irmão, quando eu vou passear com o irmão, quando eu vou fazer uma caminhada com o irmão, eu preciso entender que isso é tempo de qualidade, gasto a serviço do reino. Discipulado é caminhar junto. Não se faz discipulado só com teoria. De teorias o mundo está cheio. Não adianta eu falar que eu tenho discípulos ou que eu faço discípulos se eu não caminho, se eu não ando com eles. Se eu não vivo no dia a dia a realidade da vida deles. E tanto você e eu somos chamados a fazermos discípulos de Cristo, que se relacionam com Cristo através das nossas vidas. Os discípulos de Cristo se relacionam com Cristo através de nossas vidas. É a expressão do nosso amor e da nossa relação com Deus. O amor é a própria essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, invadindo e transformando vidas de maneira completa, incondicional. Por isso que nós dizemos que o amor é mais do que um sentimento, ela é uma atitude. É uma atitude de transbordamento, de um mover na direção do outro, completamente diferente do paradigma mundano, que busca o isolamento ou os seus próprios interesses. No cristianismo nós somos ensinados a buscar nossa satisfação em Deus, na medida que nós aprendemos a lidar com nossos irmãos. Na medida como nós nos relacionamos uns com os outros, nós aprendemos a encontrar satisfação em Deus. Por isso que os versos 14 e 15 é uma oposição clara. O apóstolo João apresenta, e ele é bem enfático, irmãos. Não se iluda. O que João está dizendo aqui é bem enfático. Não se iluda na sua vida cristã. João está dizendo que há uma total. João está dizendo que há uma total impossibilidade de se dizer cristão e não amar o seu irmão. É incompatível com a fé cristã o não amar, o não relacionar-se. E João diz que é tão forte isso quanto a relação que existe entre morte e vida, amor e ódio, assassínio e vida eterna. Olha os comparativos que João faz aqui. No texto, os versos 14 e 15. Em hipótese alguma, irmãos, podemos conceber uma vida de isolamento como ideal do Evangelho. Essa é a razão pela qual nós afirmamos que os desigrejados estão completamente equivocados. Mas não pensa que é só os desigrejados, não. Nós também, mesmo permanecendo na igreja como instituição, como corpo, nos equivocamos também
quando não desenvolvemos um relacionamento intencional, saudável com nossos irmãos. Você é apenas religioso. Você está na igreja e você é religioso. Se você não desenvolve relacionamentos intencionais, saudáveis, você é tão equivocado quanto o desigrejado, que está ouvindo e não está praticando o que você ouviu. De maneira nenhuma, irmãos, podemos entender que é possível ser cristão sem me importar com as necessidades, com as lutas do irmão, que todos os domingos estão assentados do meu lado. Os irmãos que todos os domingos nós rodamos pela igreja e cumprimentamos. Talvez o irmão está sorrindo para você não sabe o problema que o irmão está vivendo, a dificuldade que o irmão está passando. Por isso nosso amor, a nossa relação não pode ser tão limitada. Quais são então as atitudes concretas que devemos tomar diante dessa situação, irmãos? O texto está dizendo que o amor ao próximo deve ser a marca do nosso cristianismo. Dos versos 16 a 18, para finalizar a nossa reflexão, o novo paradigma proposto pelo cristianismo, pela palavra de Deus, é motivado pela própria ação de Deus em nosso favor. Olha o que diz o texto: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Agora é a sua vez de dar a vida pelos seus irmãos. Agora é a minha vez. Agora é a nossa vez. De vez em quando eu pergunto, já fiz essa pegadinha várias vezes, quem é que sabe de qual? 1 João 3,16. Imediatamente as pessoas começam a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse todo mundo decora, é fácil, não é verdade? Eu não me comprometo com esse versículo, mas eu não tenho interesse de decorar 1 João 3,16. Qual é o interesse que você tem de decorar 1 João 3,16? Porque está dizendo que você deve dar a vida pelos seus irmãos. E quem é que quer dar a vida por alguém aqui? Quem é que quer dar a vida por alguém? Quem é que quer se colocar no lugar do outro? Não temos interesse. Deus nos dá o exemplo, irmãos. O nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que sofre, é um Deus que se sacrifica, que se entrega por amor de nós, diferentemente das representações gregas, neoplatônicas do gnosticismo, que estavam infiltrando na igreja. O teólogo reformado Jürgen Moltmann, é alemão, mas eu não sei expressar alemão, mas ele diz uma coisa fantástica, ele diz: um Deus que não pode sofrer também é um Deus que não pode amar. Um Deus que não pode amar é um Deus morto. E um crente que não pode amar é um crente morto. Não deu demonstrações ainda de um novo nascimento, de uma nova experiência de vida com Cristo. Nós cremos num Deus vivo, irmãos, que interage conosco. Nós cremos num Deus que nos ensina a amar por meio do seu próprio amor, como nós ouvimos nas Confissões de Agostinho, no começo dessa reflexão. Em Cristo, servo sofredor, Deus demonstra a sua capacidade plena de amor e de compaixão. E a declaração de amor e compaixão em Cristo significa sofrer junto. Isso é empatia. Sofrer a dor do outro, experimentar a dor do outro como sua própria dor. No começo do meu ministério, irmãos, no começo do meu ministério em Belo Horizonte, eu acompanhei uma menina que a família tinha levado do interior, deixado no Hospital São Bento, em Belo Horizonte. E eu fazendo umas visitas em hospitais, descobri essa menina que estava sem parente, ninguém visitava,
E eu então passei a pegar as roupas daquela menina e levar para as irmãs da igreja lavar e devolvia no hospital. As irmãs faziam cestas de frutas e eu levava para aquela menina. Acompanhei aquela menina com uma lesão grave na coluna. Nunca saiu da minha mente um dia, antes da morte dela. Eu a visitei um domingo à tarde. Ela tinha mais ou menos de 13 para 14 anos. Eu ali do lado da cama, ela olhou para mim e disse assim: ô tio pastor, deita aqui no meu lugar e deixa eu dar uma voltinha lá fora para me ver como é que é. Fica aqui no meu lugar um pouquinho, deixa eu dar uma volta lá fora, tio. 2 dias depois, o hospital me ligou falando que ela tinha falecido. Uma das experiências no início do meu ministério, tão marcante. Eu não conseguia me colocar no lugar daquela pessoa. Embora eu tentando fazer tanta coisa, quando eu descobri, e as irmãs da igreja foram tão maravilhosas comigo, me ajudaram. Uma igreja pequenininha, irmãos, 19 membros, lá na favela Morro do Papagaio. Podia ser útil, podia demonstrar o amor na vida daquela menina. Não tem desculpa, nós não temos desculpa para não demonstrarmos amor para com as pessoas. E João termina dizendo no verso 18: que não adianta você falar que ama, se você não ama de fato e de verdade. As pessoas não vão acreditar. Não vão nem acreditar que você é crente, se você não ama de verdade. Concluindo, irmãos, as verdades cristãs não devem ser apenas verdades teológicas em nossas vidas. Elas precisam ser realidade. Precisamos vivenciá-las sob a perspectiva do amor e da solidariedade que nos motiva a caminhar na direção do nosso irmão. Precisamos abandonar esse paradigma mundano, gnóstico, de relacionamento individual, aliás, de vida individual, cada um cuidando de si. Aliás, esse é um ditado que as pessoas dizem com muita frequência: cada um cuida de si, Deus cuida de todos. Não, Deus nos colocou nesse mundo para nós cuidarmos uns dos outros. O pastoreio não é só do pastor Erisvaldo, o pastoreio é da coletividade, o pastoreio é da comunidade. Nós devemos nos pastorear. E pastoreio é exatamente isso, é cuidado. Não é esperar que o irmão seja cuidado apenas na pessoa do pastor. Os irmãos são cuidados na proporção da coletividade, dos relacionamentos que nós desenvolvemos aqui. O texto bíblico aponta claramente qual é a verdadeira marca do cristianismo. Esta é a realidade do reino de Cristo para todos quantos foram chamados por Deus. E esta nova vida que nós recebemos dele, e esta realidade transformada pelo poder do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, deve mobilizar os nossos corações. Nesse sentido, irmãos, nós precisamos buscar dentro de nós mesmos. Talvez você precise buscar dentro de você mesmo, nesta noite, aquilo que as palavras do pregador não foi capaz de fornecer no seu coração. Você sabe melhor do que eu aonde você precisa melhorar. Você sabe, irmão. Você sabe melhor do que eu. Onde é que você precisa melhorar nos seus relacionamentos? Com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? Porque eu também sei. E a maior frustração é quando nós sabemos e não fazemos. Como é que devemos relacionar com os nossos irmãos em Cristo?
Eu gostaria, irmãos, que você conservasse no seu coração e na sua mente nesta noite, além de todos os ensinamentos que foram ministrados aqui por essa palavra de Deus, eu gostaria que você levasse para casa uma pergunta latente e constante na sua alma. Você levasse para o resto dos seus dias essa palavra. É um desejo do meu coração. O que você sabe sobre as lutas, sobre as dores e sobre as necessidades do irmão que está cultuando a Deus do seu lado? Ou na sua igreja? O que você sabe? Você tem interesse? Quer saber? Procura. Pergunte. Envolva-se. Ame. Porque o amor vem de Deus. Porque Deus é amor. Amém?